Oi pessoal, tudo bom? Vamos resolver alguns exercícios aqui relacionados à força de atrito e às leis de Newton. É bem simples, não tem segredo algum. Vamos com o primeiro, olha. Sobre um paralelepípedo de granito de massa 900 kg, apoiado sobre um terreno plano horizontal, é aplicada uma força paralela ao plano de intensidade 2.900 Newton. Só vou marcar o 2.900 aqui que eu acho interessante. Força igual a 2.900, certo? 2.900 Newton, os coeficientes de atrito dinâmico e estático entre o bloco de granito e o terreno são respectivamente Mi dinâmico e Mi estático. Aqui é um D, tá pessoal? Fica muito ruim de escrever com a canetinha. Dinâmico e estático. Só vou diferenciar um e o outro para vocês. O dinâmico é quando tem movimento, tá? Ó, tem movimento. E o estático é quando não tem movimento, certo? Não movimenta. No caso aqui, vamos continuar a leitura e vamos ver qual Mi que eu vou utilizar. Considerando a aceleração da gravidade igual a... Acabou sumindo aqui, mas 10 metros por segundo ao quadrado, certo? 10 metros por segundo ao quadrado. E estando inicialmente em repouso, a força de atrito que age no bloco é em Newton. Pessoal, se ele está em repouso, se ele não está em movimento, eu vou utilizar o que? O Mi estático. Por que o Mi estático, coeficiente de atrito estático? Pessoal, porque assim, para colocar um corpo em movimento, você precisa aplicar uma força nele, certo? Só que fica contrária a essa força que você está aplicando a força de atrito. Ó. Se eu for representar a força de atrito, ó, note que ele faz uma força F aqui de 2.900, certo? A força de atrito se opõe a esse movimento, certo? Força de atrito é sempre uma força que vai se opor ao movimento. Então a força de atrito tem um valor oposto ao movimento. Aqui nós temos o peso do bloquinho e aqui nós temos a normal. Pessoal, peso e a normal aqui vão se cancelar. Por quê? Porque o plano não é inclinado, é horizontal, então eu posso cortar. Mas olha, importante, normal e peso não constitui para ação e reação, por favor, tá bom? Vamos lá então, vamos calcular a força de atrito aqui. Mas Rivaldo, como eu calculo a força de atrito? É simples, olha, força de atrito é Mi vezes força normal. Aí você vai me falar, qual Mi, Rivaldo? O corpo está em movimento? Ele falou que ele adquiriu uma aceleração? Não. Então, se ele não está em movimento, nós vamos usar o Mi estático, certo? Então, vamos calcular o valor da força de atrito aqui. Força de atrito é Mi estático. O Mi estático é aquele Mi que não tem nada a ver com o movimento, que não ocorre o movimento. E ele é maior, pessoal? Ele é maior. Por quê? É mais difícil você colocar um corpo em movimento quanto ao atrito do que deixá-lo em movimento. Então ele tem um valor maior. O coeficiente aqui vale 0,35. 0,35 vezes a força normal. Pessoal, a força normal é igual ao peso aqui, né? Então o que é o peso? É a massa vezes a gravidade. Peso é igual. Quanto que vale a massa aqui? É 900, né? 900 vezes a gravidade, que é quanto? A gravidade 10. Então, peso é igual a 9.000, né? Perdão aqui pela letra. 9.000 o quê? Newton. Então, peso é igual a normal, que é 9.000 newtons. 1, 2, 3. Força de atrito vai ter quanto de valor aqui, pessoal? Vamos lá, 0,35 que multiplica 9.000, que multiplica isso, vai ficar 0,00. 9 vezes 5, 45. Põe o 5, manda 4. 3 vezes 9, 27. 31, né? 31. Vou contar duas casinhas. 1, 2. Vai ficar a força de atrito 3.150 Newton. Mas, Rivaldo, a força de atrito vai ter valor aqui, ó, de 3.150 Newton? Calma, pessoal, porque pensa comigo. A força de atrito se opõe ao movimento. Se eu faço uma força de 10, a força de atrito vai ser 10. Quando eu faço 20, vai ser 20. E ela vai ter o mesmo valor da força que causa essa reação dela. No momento que eu empurro, ela fala assim, eu estou empurrando com uma força, o atrito vai ter que segurar igual em número à força. Isso só muda, o bloco só entra em movimento quando ela superar
a força de atrito. Aqui, ó, a força de atrito é 3.150 N, ou seja, se eu fizer uma força de 3.150 N, ele não vai entrar em movimento. Se eu fizer uma força de 3.151 N, aí sim ele entra em movimento. Perfeito? Então, a força de atrito vai ter o mesmo valor da força que está empurrando o corpo, nesse caso de 2.900 N. Se você gosta de equação e quer que eu prove isso para vocês, é bem simples. Ó. Pensa assim, ó. Quem está empurrando é a força. Então, força menos força de atrito, que ela está se opondo ao movimento, é igual a massa vezes aceleração, certo? FR, ó, vem disso, é igual a massa vezes aceleração. Só que a aceleração é igual a zero, porque não tem aceleração. Então vai ficar assim, ó, força menos força de atrito é igual a zero. Então força vai ser igual a força de atrito, ou força de atrito é igual a força. Qual que é a força que empurra o corpo? 2.900 N. Então a força de atrito vai ter esse valor de 2.900 N, certo? Então a resposta correta é a B. Importante isso, pessoal. Ela só vai ter outro valor quando iniciar o movimento, que não tem movimento. Então até 3.150 a força de atrito vai ter o mesmo valor da força que está empurrando o bloquinho, tá? Se tivesse o item B, pessoal, era simples, ó. O B, perguntando a força resultante. Força resultante é zero, porque o bloco não está em movimento. Força resultante é igual a zero. Por quê? Porque não tem movimento, tá? Se tivesse movimento, sim, aí seria uma força diferente de zero, mas a força resultante aqui é zero. Vamos pro próximo? Bem interessante esse, né, pessoal? O outro também vai ser bem legal de resolver. Olha que interessante esse. A figura representa um bloco B de massa MB, né, apoiado sobre um plano horizontal, e um bloco A de massa MA, apoiado não, pendurado, né? Só vou colocar aqui, ele tem peso MB, né, massa MB, importante, né, e massa MA, certo? O conjunto não se movimenta por causa do atrito do bloco B e do plano, cujo coeficiente de atrito é. Quanto que vale o coeficiente de atrito? Pessoal, vamos lá. Não leve em conta a massa do frio, considerando inextensível, nem o atrito do eixo da rodana. Tá? Sendo G o módulo da aceleração da gravidade local, pode-se afirmar que o módulo da força de atrito estático entre o bloco B e o plano é. Pessoal, aqui o coeficiente de atrito, nós temos μ B e μA, tá? Os coeficientes de atrito A e coeficiente de atrito B, certo? Vamos lá. Ele pediu o quê? Pode-se afirmar que o módulo da força de atrito é. Primeira coisa, vamos analisar o sistema como um todo. Pessoal, o movimento, se ocorresse, seria assim, né? Certo? Porque o bloquinho A puxaria o bloquinho B. Mas vamos tentar colocar onde está o atrito aqui, ó. Força de atrito está aqui, certo? Aqui eu tenho peso de A, peso de A. Aqui eu tenho peso de B e aqui eu tenho normal de B, força normal em B. Só corto os dois aqui, a única coisa que eu tenho aqui, ó, é o peso de B, que vai fazer o quê? O peso de A, que vai puxar o bloquinho B. Então, pessoal, a força de atrito vai se opor ao movimento, certo? E essa força de atrito será tão maior quanto maior for o peso de A. Nós não vimos que a força de atrito tem um valor solicitado? Então, a força de atrito aqui vai ter o valor do peso. Força de atrito vai ter o valor do peso de A. Pode tentar fazer os cálculos? Pode, pessoal. Fica assim, ó. Força de atrito aqui, ó. Nesse caso, força de atrito é igual a μ de B vezes a força normal. Força de atrito é igual a μB vezes a normal, que seria igual ao peso de B. Tá, tudo bem. Concordo com vocês que ela tem um valor. Mas esse valor vai depender do peso de A. Se o peso de A for maior, o que vai acontecer? A força de atrito vai ser maior, ou seja, ela vai ter que segurar mais. Se ela for menor, ela vai ser um valor menor.
ela vai ter que segurar menos. Só que uma coisa é certa, a força de atrito tem o mesmo valor do peso de ar, certo? Quando entrar em movimento, aí nós podemos problematizar isso. Mas caso contrário, não. Se você puxar 10, ela é 10. Se puxar 20, é 20. Então, se o peso for 10, ela vai ser 10. Se o peso for 20, ela vai ser 20. Então, a força de atrito aqui vai ser igual a quanto? A força de atrito vai ser igual ao peso de ar. Alternativa A, correto, tá? É igual ao módulo do peso do bloco A. Bem simples, né, pessoal? Não tem segredo esse tipo de exercício. Vamos fazer um outro aqui, que vai ficando um pouquinho mais trabalhoso. Em uma superfície horizontal, uma caixa é arrastada para a direita, ó, como está ali, sob a ação de uma força constante F e de uma força de atrito Φ, conforme a figura, né? Aí nós temos a tabelinha e vamos lá. Considerando a situação, a alternativa correta é... Primeiro ele diz assim, ó, se a força de atrito for F, a força aqui, for menor que Φ, a aceleração vai ser contrária ao movimento? Não tem aceleração, né, pessoal? Se a força que puxa aqui for menor que a força de atrito, o bloco não sai do lugar. Não tem como. Então, se força for menor que força de atrito, não ocorre movimento. Não ocorre movimento. Certo? Então, descartamos a primeira. Vamos para a segunda, que é a B, né? Se F for maior que força de atrito, importante, se F for maior que força de atrito, a aceleração é contrária ao movimento? Não, a aceleração é favorável ao movimento, porque se a força for maior que a força de atrito, ele entra em movimento e a aceleração vai ser o quê? Uma aceleração positiva. Então, isso não tem nem o que continuar a analisar. Vamos ver o C. Se F for menor que força de atrito, ou seja, se essa força aqui, ó, que eu vou fazer aqui, ó, se essa daqui, força, for menor que força de atrito, nós já sabemos que nem entra em movimento, né, pessoal? Então, se F for menor que força de atrito, a aceleração será a favor do movimento. Não tem aceleração, pessoal, não entra em movimento. Então, descarta essa. Olha essa daqui, ó. Se F, né, a força, for igual à força de atrito, legal, ó. A que puxa para um lado é igual a que puxa para o outro. A aceleração é nula, concordo, né, pessoal? Não tem movimento. E o movimento vai ser o quê? Uniforme, sim. Agora que vocês vão falar, mas como você falou que o movimento é uniforme? Porque é assim, pessoal, quando a resultante das forças for zero, pode ocorrer duas coisas. Ou ele está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Lembra a lei de Newton, a primeira lei de Newton? Lei da inércia, um corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Se as duas forem iguais, ele pode sim estar em repouso, um bloquinho, mas ele pode pensar que ele esteja também em movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque não tem aceleração, não tem variação de velocidade, não tem aceleração, não tem uma força resultante. Tá? Então a correta é a D. Muito interessante esse exercício. Correta alternativa D. Então a aceleração é nula e o movimento vai ser um movimento uniforme. Vamos para o próximo? O próximo é bem interessante, um pouquinho mais trabalhoso, mas muito interessante também. 3 blocos A, B e C de massa. Agora tem que tomar cuidado com essas massas MA, MB e MC, e estão acoplados através de um fio inextensível de peso desprezível, né, conforme o esquema. Desconsiderando o atrito, olha que legal, não tem atrito isso daqui, entre a superfície e os blocos e também nas polias, a aceleração do sistema é igual a... Tem duas formas de resolver isso, mas eu vou fazer primeiro de uma um pouquinho mais completa, tá? Para pensar em item A, possivelmente item B. Eu já disse para vocês várias vezes, pessoal, que quem faz deslizar em um plano inclinado é a componente do peso P seno θ, certo? Não precisa ficar preocupando em desenhar todos aqui, eu já fiz isso em vídeo, já mostrei para vocês em aula como fazer a decomposição, mas aqui, ainda mais que não tem atrito, não desliga para componente cosseno, só pensa no P seno. Então quem faz deslizar é P seno.
certo? Vamos pensar, P seno faz deslizar aqui. Aqui, ó, nós temos nosso lindo peso de C. Se tem fio, pessoal, tem a tração, ó, vou fazer em vermelho aqui, vou chamar essa de tração 1. O que acontece? O C vai puxar o B vai falar assim, não, então vamos puxar o C de volta. Ele vai fazer um menos T1. Aqui a mesma coisa, olha aqui, são corpinhos diferentes. Aqui eu tenho uma tração 2 que puxa esse bloquinho e ele vai fazer o que? Ele vai devolver com um menos tração 2, certo? E aqui o P seno de θ. Vamos lá, pessoal, vamos analisar qual vai ser o valor do peso de C para descobrir se ele vai ter movimento para a esquerda, ou no sentido, vamos pensar assim, ó, no sentido horário ou no sentido anti-horário. Vamos lá, peso de C é igual a massa de C vezes a gravidade. Peso de C é igual a massa de C, vale quanto? 2. A gravidade 10, então aqui eu tenho 20 newtons que puxa aqui, certo? 20 newtons aqui. Vamos aqui para ver quem puxa para esse lado aqui, pessoal. Então, o que me puxa para esse lado vai ser o P, que é massa, o peso, massa de A vezes a gravidade vezes o seno de 30. Seno de 30 graus. Vamos lá? A massa vale quanto? É 1. A gravidade é 10 e o seno de 30 é meio. Sendo assim, pessoal, 1 vezes 10, 10. 10 vezes meio dá 5. 5 newton. Claramente, quem vai puxar o sistema todo vai ser o bloquinho C. Então, vamos aplicar a segunda lei de Newton. A resultante das forças é igual a massa vezes a aceleração. E agora fica bem simples, pessoal. Por que fica simples? Vamos analisar cada um dos bloquinhos. Eu vou começar analisando o bloquinho C, tá? Aplicando a terceira lei de Newton, quais são as forças que atuam em C? Vai ser assim, ó, peso de C, ó, em C. Peso de C, só vou fazer acho que um pouquinho mais para cá, por causa do espaço. Depois, ó, peso de C, então no corpo C, peso de C, aqui, ó, puxando para baixo, certo? Peso de C menos T1 é igual a massa de C vezes a aceleração. Vamos no corpinho B. No corpinho B, nós temos T1 puxando aqui e T2 contrário. Então, vai ficar assim, ó. O movimento vai correr para esse lado, né? Então, positivo aqui está T1 menos T2 é igual a massa de B vezes aceleração. Vamos para o corpinho A, que atua em A, pessoal. Olha que legal, ó. Em A, eu tenho, se o movimento corre para esse lado aqui, ó, no sentido horário, no sentido anti-horário, eu tenho P seno, certo? Que vai ser, que eu vou substituir depois com vocês, né? P vezes seno de θ. O que? Ele vai ser positivo ou negativo? Positivo, né? Menos... Opa, negativo, perdão, negativo, menos, porque ele está contrário ao movimento, o movimento está para cá, positivo, então para cá é negativo, menos P seno, o que? Mais T2 é igual a massa de A vezes a aceleração. E agora, Rivaldo, o que eu faço? Soma essas equaçõezinhas aqui. Eu vou ensinar um macetinho para vocês, pessoal, que é muito simples. Se cortou todas as trações, você acertou o problema. T1 positivo, T1 negativo, cortou, T2 negativo, T2 positivo, cortou, sobrou assim, ó, peso de C menos P seno de θ é igual a massa de A mais massa de B mais massa de C, tudo isso vezes a aceleração. Vamos lá? Nós já conseguimos fazer sem problema algum o peso de C, nós já calculamos e ele vale 20, né? Ó, vamos continuar aqui, ó, 20, que é o peso de C, menos o P seno, nós calculamos que vale 5, né? Ó, já 5 é igual, vamos somar as massas? Eu tenho para 1, para B eu tenho 2 e para C 2, né? 2 mais 2, tudo isso vezes A. 20 menos 5 dá 15, né? 15 é igual 2 com 2, 4, mais 1, 5 vezes A. A aceleração é igual a 15 dividido por 5, isso implica
que a aceleração é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Pronto, calculamos a aceleração. A aceleração está no item B como correto. Bem interessante, né, pessoal? Tem um jeito rápido, direto de resolver isso daqui, Rivaldo? Tem um outro jeito. É só você esquecer os meios e só trabalhar com os extremos. Que seria o quê? Fazer direto assim, ó. Você viu que o maior peso é o peso de C. É só fazer assim, ó. Peso de C menos P seno de θ é igual, aí soma todas as massas. Massa de A mais massa de B mais massa de C. Tudo isso vezes a aceleração. Eu não gosto de fazer assim, pessoal. Sabe por quê? Porque fazendo por partes, eu tenho a garantia de cancelar todas as trações e ter certeza que eu estou acertando o problema. E também eu tenho outra certeza, que é a certeza que se ele pedir, exemplo, qual que é a tensão num fio, a tração num fio e no outro fio, eu consigo usar o sisteminha aqui para substituir. Fica bem mais fácil, certo? Vamos para o próximo. Esse daqui é bem interessante também. Ó. Eu gosto bastante desse exercício. Vamos lá. 2 blocos A e B de massa MA 6 kg, MB 4 kg, respectivamente, estão apoiados sobre uma mesa horizontal e movem-se sob a ação de uma força F de 60 newtons, conforme é representado na figura a seguir. Tá? Considerando que o coeficiente de atrito dinâmico entre o corpo A e a mesa é 0, μA é 0,2, e o coeficiente entre o corpo B e a mesa é 0,3. Oh, legal, coeficientes diferentes, corpos diferentes, então devem ser constituídos de materiais diferentes. Temos o Mi dinâmico. Mi dinâmico por quê? Porque está em movimento. Ele mesmo disse que está em movimento o problema, né? Com base nesses dados, o módulo da força exercida pelo bloco A sobre o bloco B é esse daqui, pessoal, requer aquele desenho que eu fiz com vocês, a separação que ajuda muito. Ó. Vou fazer a separação do bloquinho A e do bloquinho B, certo? Vou dar uma distância entre eles aqui, que eu acho que fica um pouquinho mais gostoso de trabalhar. O problema fica um pouquinho mais entendido. Vamos lá, isso. Vamos colocar todas as componentes e tal, porque isso é importante. Então, nós temos uma força aqui, ele contou que essa força é igual a 60 newtons. Aqui, ó, se tem o bloquinho A, ele tem o quê? Peso de A. Para cima ele tem o quê? Força normal. Plano é inclinado? Não. Então, pode falar que os dois são iguais, eu corto, tá? Claro, não constitui paração e reação, mas eu posso cortar. Certo? Então a força normal aqui, força normal é igual a peso, por isso que eu posso fazer isso. Força normal é igual a peso de A. Vamos para o bloquinho B? Mesmo raciocínio, né, pessoal? Olha aqui, ó, só separei os dois, peso de A, agora é peso de B, né? E força normal. Normal aqui em B, né? Pessoal, importante, olha só o desenho aqui, que é uma grandeza vetorial, vou fazer uma setinha. Se são iguais, eu posso cortar a grandeza vetorial. Força normal vai ser igual a peso de B. Feito isso, agora vamos prestar atenção numa coisa. Se eu empurro o bloquinho A, ele vai empurrar o bloquinho B. Né? Ele vai chegar assim no bloquinho B e fazer assim, ó. Empurra com uma F, tá? O bloquinho B fala, pô, você tá me empurrando aqui, eu não gosto disso daí não. Eu vou te empurrar de volta. Aí ele vai empurrar de volta. E como eu represento esse empurrar de volta em física? Eu coloco um negativo, ó. Um F negativo, certo? Olha que legal. E também nós temos aqui a questão da força de atrito, que vai sempre se opor ao movimento. Então vamos representar a força de atrito aqui em cada um desses bloquinhos. Deixa eu escolher uma cor que vai ficar mais fácil para mostrar para vocês. Olha a força de atrito. Se no bloco A ela vai se opor ao movimento, então eu tenho força de atrito aqui, ó. Força de atrito aqui, e no bloco B, força de atrito aqui, porque ela vai se opor ao movimento, certo? Então vamos isolar os corpinhos A e B aqui e fazer o nosso sisteminha, para ver o que nós temos aqui. Ó. O corpinho A primeiro. Corpinho A nós temos o quê? Uma força de 60 empurrando para cá, certo? Então vai ser para o sentido, ó, vou pegar o sentido positivo como sendo esse. Tenho 60, certo? Ou simplesmente força. Depois, contrário, tem quem? Força de atrito. Se ela é contrária, ela vem com menos, né? Então,
força menos força de atrito menos F é igual a massa de A vezes aceleração. Legal. Vamos no corpinho B? No corpinho B nós temos, eu vou até usar outra cor aqui, ó. Nós temos o F, ó, que empurra o B, certo? Então, F que empurra o B, mas contrário a esse F tem a força de atrito, né? Ó, menos força de atrito. Então, menos força de atrito, certo? Só que os atritos são diferentes, tá? Então, eu vou chamar esse atrito aqui, ó, de atrito linha, tá? Atrito linha. Aí não tem mais nada aqui, né? É igual a massa de B vezes aceleração. Vamos somar isso aqui, pessoal, para ver o que dá para cortar, o que não dá para cortar. Olha aqui, ó, F e F dá para cortar. Sinais contrários. Então vai sobrar o que, ó? F menos força de atrito, que é o do primeiro bloco, que é do A, menos força de atrito linha, que é do bloquinho B, porque eles têm coeficientes diferentes, é igual a massa de A mais massa de B, tudo isso vezes a aceleração, certo? Agora vamos substituir os valores. Quanto que vale F? F vale 60, certo? Menos a primeira força de atrito, pessoal. Nossa, Rivaldo, como eu vou calcular a primeira força de atrito? Simples. Vamos lá. Ó. Vem aqui no bloquinho A. Força de atrito em A é igual a minha vezes o que? O peso de A. Força de atrito em A é igual. Quanto que vale o mi em A? Ele contou aqui, ó. Mi-A vale 0,2. 0,2. Qual que é o peso de A? Peso de A é massa vezes a gravidade, né? Quanto que é a massa de A? A massa de A é 6 vezes 10. Peso de A é igual a 60 newtons, né? Vamos colocar aqui, ó. 60 newtons. Então, 60. 2 vezes 6, 12. Então, vai dar 12 newtons, né? 12 newtons aqui. Então, 60 menos 12 newtons menos força de atrito linha, né? Que aqui ocorre no bloquinho B. Vamos ver quanto dá força de atrito em B? Fat em B é igual a mi em B vezes peso de B. Força de atrito em B, quanto que é o coeficiente em B, pessoal? O coeficiente em B, ele contou que é 0,3. 0,3 vezes o peso de B. Quanto que é o peso de B mesmo? É a massa de B, que é 4 vezes a gravidade, 10, né? Então, peso de B é igual a 4 vezes 10, que é igual a 40 newtons. Então, substitui aqui 40. Força de atrito em B, 3 vezes 4 também dá 12, né? 12 newtons, tá? 0,3 vezes 4, por isso que eu estou fazendo direto assim, né, pessoal? Vai dar 12 menos 12 é igual a massa de A, ele já contou que é 6, né? Mais massa de B, que é 4. Tudo isso vezes aceleração. Vai ficar assim, ó, 60 menos 24 é igual a 6 com 4, 10, vezes aceleração. 24 para 60, vamos lá. 60 e 24. Aqui vira 5, né? Então vai ficar 10. Vai ficar 6, vai ficar 3. Então vai ficar 36 é igual a 10 vezes A. A aceleração é igual a 36 por 10, que é igual a 3,6 metros por segundo ao quadrado. Meu Deus, Rivaldo, mas ele não pediu aceleração. Não, ele não pediu aceleração, mas eu preciso dela para calcular o que ele pediu. Com base nesses dados, o módulo da força exercida pelo bloco A sobre o bloco B é força de A sobre B é o F, ó. Ó o F aqui, ó. Como eu vou fazer? Escolho uma das duas equações e substituo F. É óbvio que eu vou escolher a segunda, né, pessoal? Que é mais fácil aqui, ó. Vamos escolher a segunda. Então, escolhendo essa segunda, ó, vou fazer a substituição aqui embaixo, que eu vou chegar no valor que eu quero, ó. Então, F eu não sei, menos a força de atrito linha, vale quanto? 12, né? 12 é igual a massa de B. A massa de B vale quanto? Vale 4. E a aceleração, 3,6. Certo? F', desculpa, é igual a, vamos lá, 3,6 vezes 4. Vamos lá, 3,6 vezes 4. 6 vezes 4, 24, manda 2. 3 vezes 4, 12, com 2, 14, né? Conta uma casinha, 14,4. Fica
14,4 mais 12. Isso implica que F vai ser igual, F, né, vai ser igual a 14,4 mais 12. Vamos ver quanto dá isso? 4, 6, 2. Certo? Então vai ser 26,4 newtons. 26,4 newtons, que me dá a alternativa correta como sendo a A. Legal, né, pessoal? Bem interessante. Um pouquinho trabalhoso, mas bem interessante. Agora eu vou fazer uma variação desse exercício, que seria uma variação tipo para prova, alguma coisa assim, que não seria tão denso, mas que seria bem interessante, tá? Vamos aqui, ó. Vou tirar a força de atrito no problema, vocês vão ver como dá para resolver isso bem mais rápido, certo? Olha que legal. Dois corpos, novamente o mesmo enunciado, só fiz umas mudancinhas. Dois corpos A e B de massa MA, 6 kg, MB 4 kg, respectivamente estão apoiados sobre uma mesa horizontal e móveis sob a ação de uma força de módulo 60 newtons, conforme representado na figura a seguir. Desprezando o atrito, calcule a aceleração do conjunto. Pessoal, para calcular a aceleração do conjunto quando não tem atrito, fica muito fácil. Basta você fazer o seguinte, ó, vamos colocar a massa aqui, ó. Rapidinho, eu vou colocar o peso de A, e a normal se cancela, certo? Cancela, cancela. Peso de B e normal aqui também se cancela, certo? Cancelou todo mundo, eu posso fazer assim, ó, transformar esses dois bloquinhos em um bloco só. Pega a massa de A. Quanto que vale a massa de A? 6 kg. Quanto vale a massa de B? 4 kg, certo? Se eu unir os dois, eu vou imaginar um bloco só. 6 com 4 vai dar quanto? Um de 10. Então imagina um bloquinho com 10 kg e sendo aplicado a ele uma força, tá? Essa mesma força. Então 6 com 4, 10. Então aqui vai ser massa. Ó, um bloquinho da soma dos dois. Ó. No sistema vira um bloquinho só, tá? 6 com 4, 10. 10 kg. A força aqui vai ser igual a quanto? A força ele falou que é 60. F é igual a 60. Então, pessoal, fica muito mais simples de calcular. Força é igual a massa vezes aceleração. Então, a força vai ser 60, é igual a massa, 10 vezes a aceleração. Então, a aceleração é igual a 60 dividido por 10. A aceleração é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Bem simples, né, pessoal? Sem segredo algum. Agora a segunda, que é um pouquinho mais chato, por isso que eu gosto de desenhar todas as vezes no sistema, né? Calcule o módulo da força exercida pelo bloco A sobre o bloco B. Por isso que eu gosto de resolver às vezes separadinho, mas aqui fica bem rápido. Ó. Vou desenhar o bloquinho A, certo? Vou desenhar o bloquinho B. É o mesmo problema que nós fizemos anteriormente, só vou trocar algumas coisas para ficar um pouquinho mais fácil, né? Força, aqui igual a 60. Olha aqui, ó. Para cá tem F, empurrou, tá? Aqui é o A e aqui é o B. Ele devolveu menos F, certo? Vamos analisar os dois corpos. No corpo A, atua o quê? Força menos F, massa de A vezes aceleração. No B, atua o quê? F, que é igual a massa de B vezes aceleração. Olha, vai dar para cortar perfeito. Cortou, cortou. Sobrou força é igual massa de A mais massa de B. Tudo isso daqui vezes aceleração. Quanto que dá força? A força é 60. Olha um probleminha que nós já conhecemos, né? A soma das duas massas vai dar 6 mais 4 vai dar 10 vezes A. Então vai dar 60 igual a 10 vezes A. Aceleração igual a 60 por 10, que é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Viu? Chega no mesmo resultado. Mas não é isso que ele quer, né, pessoal? Ele pediu o quê? O valor de F, porque a força... calcule o módulo da força G por A sobre B. É só escolher uma das duas equações. Eu vou escolher essa segunda aqui, ó. Vou substituir direto, ó. Fica pronto, ó. F é igual a massa de B. Quanto que é a massa de B? 4. Quanto que é a aceleração? 6. F é igual a 24 newtons. Olha como é simples. Bem simples, né? Sem segredo algum. É isso, pessoal. Espero ter ajudado. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.